Livro de Juízes, capítulo 2. Eu quero começar a mensagem contando uma história para vocês. Uma história que aconteceu, é uma história narrada de alguém de um outro país, mas que ela é muito comum, ela acontece com frequência em vários lares no dia de hoje. Uma família inteira abalada pela situação do chefe da casa, totalmente dominado pela bebida alcoólica. Ele dependente da bebida alcoólica, a ponto de causar muito sofrimento para aquela família, muito sofrimento. A família toda sofria pelo fato de ele logo pela manhã cedo ele estar nos bares, e no dia em que tentavam fazer de tudo para que ele não saísse, os amigos iam para a porta chamar, e ele tinha amigos para levar para o bar. Tinha vários amigos, vários colegas que insistiam com ele para que acompanhasse, para que fosse no bar e para beber. Então a família lutando por ele, frequentando a igreja, recebendo orientação pastoral, lutando por aquele pai de família, chegaram a uma decisão. Quando ele decidiu que ele queria mudar, que ele queria abandonar aquela vida, a família chegaram a uma decisão. Então eles mudaram de cidade. Saiu toda a família, fizeram essa mudança, foram para outra cidade. Nessa outra cidade, no começo, foi muito complicado para a família ver o estado dele, mas principalmente para ele foi muito complicado. As crises de abstinência, e ele sentia muita falta, muita necessidade, e às vezes ele ficava agoniado, ficava nervoso, impaciente, tudo com vontade de saciar a sua sede com algo. Só que o ambiente ajudava ele a superar. Os dias iam passando e ele não conseguia ter aquela recaída, porque faltava os amigos, ele não conhecia ninguém, não tinha incentivo, muito pelo contrário, ele começou a frequentar a igreja com a família e começou a fazer novas amizades. E o ambiente e a situação dentro dele também começou a mudar. Os sentimentos dele começou a mudar. As pessoas dentro da igreja que se tornaram amigos dele incentivavam ele a permanecer limpo, a buscar a Deus, a se tornar um homem honrado. O tempo foi passando e aquele homem ele se tornou um pai de família do jeito que os filhos e a esposa sempre desejam. E a família estava feliz, estava se sentindo vitoriosa. E nessa extrema felicidade, eles marcaram um determinado dia para fazer uma visita naquela cidade, até para poder rever parentes, amigos, a igreja, os irmãos da igreja, o antigo pastor. Se prepararam, uma família toda, de cabeça erguida, cheios de alegria e de felicidade, voltaram naquela cidade. Quando voltaram naquela cidade, aquele homem que saiu dali sem dignidade, estava completamente transformado. O rosto dele, a feição dele era outra, ele estava mais forte e com uma feição alegre. Chamou a atenção de muitas pessoas. Os antigos amigos se aproximaram, rodearam ele e conversaram e insistiram com ele: vamos ali com a gente. Não, eu não posso ir. Vamos, eu não posso ir. Eu não quero ir. Tá bom, a gente até apoia você, a gente te incentiva a permanecer desse jeito, diziam os amigos, mas então você vai e toma apenas um refrigerante. Insistiram tanto que ele foi tomar um refrigerante com os amigos. E isso era num dia de domingo.
quando chegou na hora de ir para a igreja, a família vai lembrar ele que já está na hora dele ir para casa, se preparar, porque tem culto e eles vão para a igreja. E quando eles se deparam com ele, ele está morto de bêbado. Ele não aguentava absolutamente nada. Ali houve uma tristeza que tomou conta dos filhos da esposa, ficaram muito entristecidos com aquela situação. Voltaram para aquela cidade se sentindo vitoriosos, mas naquele dia sofreram uma grande derrota. Juízes capítulo 2, você vai entender porque eu contei essa história. Versículo 1 diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim, disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Nunca. Uma aliança que é feita com Deus, ela nunca pode ser invalidada. No versículo 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares, contudo não obedecerdes a minha voz. Que é isso que fizeste? Deus se transformou em um anjo, ou seja, usou um anjo para falar isso com aquele povo de Israel. No versículo 3, como forma de anjo: pelo que também eu disse: não vos expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Dá uma pausa. A ira, a chateação de Deus, porque no começo, se você for pegar o capítulo 1, que a gente não vai ler, o povo, quando eles entram, passam ali, começam a derrubar Jericó, cidade de Ai, eles começam uma trajetória de conquista, começam muito bem, e Deus está com eles para cumprir e para que eles possam ter da parte de Deus essa capacidade de vencer os seus inimigos. Vai comigo em Êxodo capítulo 23. Por que Deus está falando dessa forma com esse povo? Deus está com aquele povo ali, com as tribos, e cada tribo avança contra as cidades e começam a conquistar as cidades. Só que essas conquistas, elas são parciais. Deus está dando capacidade daquele povo prosperar, do povo de Israel prosperar. E a palavra bênção, que ela vem do hebraico, significa barak, significa dar autorização para prosperar, da capacidade de se tornar parecido. É muito forte isso, irmão. Da capacidade de se tornar parecido. Parecido com o quê? Parecido com quem? Com Deus. Com Deus. Bênção, abençoado, significa isso. A pessoa que é abençoada, é dado a ela a capacidade de se fazer parecido com Deus. E Deus está tornando o povo de Israel abençoado, dando a eles capacidade de prosperar, capacidade de se tornar parecido com Deus, ou seja, vitoriosos em tudo. Mas eles têm uma parte que é eles que têm que fazer, não é Deus. Então você leu lá comigo, diz assim: eu não vou expulsar. Por que essa indignação? Por que a ira de Deus? Porque a aliança que Deus está se referindo é essa que está escrita aqui em Êxodo capítulo 23, versículo 31, que diz assim: olha: porém os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra. Para quê? Para que os lanceis diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servirem os seus deuses, isso te será cilada. Se a pessoa quiser ser abençoada,
porque Deus está falando lá a respeito dessa aliança bem aqui, e a determinação, a ordem que Deus deu: vocês vão, a terra é de vocês, mas vocês vão ter que expulsar os moradores, eles não podem conviver com vocês, porque é um risco, é um perigo. E o que aquele povo fez, o povo de Israel fez, é o que muitas pessoas hoje fazem: ignoram o perigo da convivência errada. Então Deus diz assim: vocês não podem conviver com esse povo, porque os costumes deles podem se tornar atrativos para vocês, e vocês correm o risco de inclusive adorar os deuses dele. Eles começam a sendo abençoados, Deus está acompanhando, Deus está dando vitória para aquele povo, e eles começam expulsando o povo. Só que as tribos, elas entram na cidade, nos vales, nos montes, e eles vão expulsando. Só que essa conquista é parcial. Vem vantagem em deixar alguns inimigos. Se você for pegar lá no capítulo 1, a gente vai ver, por exemplo, Judá. A tribo de Judá deixa o povo do vale, porque eles têm carros de aço, carros de ferro. E assim outras tribos também deixam outros para se tornar escravos. Josué logo depois morre Josué, e quando morre Josué, entra um período aí de 350 anos. Quando eles saem, quando eles entram na terra de Canaã, ali começa o período dos juízes, que são 12 homens, inclusive esse livro, Juízes, o autor é desconhecido. Acredita-se inclusive que ele foi feito logo depois do exílio, mas muito tempo depois que o povo voltou do exílio da Babilônia. Não se sabe quem escreveu os Juízes, mas conta a narrativa de 12 homens que se levantaram, e a função deles não era jurídica, era militar. Quem exercia a função de juiz, na verdade, era Débora, mas esses aqui, a função deles era militar, era ir na frente das batalhas, era guiar o povo, era dar a vitória para o povo. Na verdade, a função de cunho militar. E narra essa história, só que foi uma história triste do povo de Israel, história triste. A gente não vai ler tudo, eu estou resumindo para vocês, porque foi um período em que morre Josué. O período em que Josué está guiando o povo, ele é o líder. Moisés e Josué é um período em que o povo ainda é separado, em que o povo ainda vive afastado das outras nações e de outros povos, costumes, tradições. Então é o povo que Deus escolheu e planejou, separado. Sempre foi esse o plano de Deus para o povo dele. Para o povo dele, sempre foi esse. Eu estou falando daquele povo, mas estou falando da gente também. Esse sempre foi o plano de Deus, um povo separado para ele. É lógico, irmãos, que por onde a gente for, a gente vai conviver com toda sorte de pessoas. Só que a gente precisa preparar. O que faltou para esse povo foi isso. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, eu preciso preparar o ambiente que eu vivo para que eu realmente seja essa pessoa abençoada, para que eu seja essa bênção. O ambiente tem que ser preparado. Aquilo que for preciso tirar, tem que tirar. Mas tem pessoas, irmão, que simplesmente ignoram os perigos. Ignoram. A gente tem que entender uma coisa: ninguém é muito forte a ponto de enfrentar o pecado, e ninguém é muito fraco para não resistir o pecado. Então, porque a pessoa não pode dizer assim: eu sou forte, eu posso enfrentar, eu posso conviver, eu posso ir, eu posso frequentar. E também não pode dizer assim: eu sou muito fraco, eu não consigo resistir. O pecado, o tratamento com o pecado é fugir. No caso desse povo aqui, irmãos, era expulsar, vai tirando da vida. Mas tem gente que infelizmente ignora o perigo. Ela sabe que tem pessoas na vida dela que é uma péssima influência, que sempre que se aproxima, contamina com palavras,
contamina com sentimentos ruins, com pensamentos negativos. Tem pessoas na vida de alguém que não acredita que Deus está dando essa mensagem à toa. Tem pessoas na tua vida que você precisa analisar. O que vai fazer, irmãos? Corta relações. Poxa vida, voltando para a história, aquela família estava bem, estava tão feliz. E o fato de novamente estar no mesmo ambiente de pecado, voltou para o ambiente de pecado. Se você pega o livro de Juízes, primeiro, quando eles vão para aquela terra e não tem uma conquista completa, porque eles não expulsam todos os moradores, com isso acabam fazendo aquilo que lhes foi proibido fazer alianças. Algumas mulheres estrangeiras casam com homens do povo de Israel, algumas mulheres do povo de Israel casam com homens estrangeiros, mistura cultura, mistura tradição, mistura religião, e eles, o povo de Israel, cai aos pés dos ídolos, dos deuses, acabam adorando deuses do povo que deixaram permanecer ali, que deixaram ficar no meio, que deixaram ficar na vida. Tem gente que não pode ficar na nossa vida. Tem ambiente, irmãos, que não é para mim, não é para você. Se não é para mim e para você, naquilo que nos cabe, a gente tem que se afastar. Porque se a gente ignorar a volta, o que aconteceu com esse povo aqui é um ciclo vicioso de desobediência. A gente encontra um Deus irado com o povo que desobedeceu ele. Aí, por causa, eles levam um longo período, desde 1400 até 1505 a.C., eles levam um longo período de quedas. Deus levanta um juiz, aí se levanta aí vários juízes, Sansão, Otiniel, Eude, Jefté, aí se levantando os juízes. Deus levanta um juiz, aquele juiz lidera o povo, Deus dá vitória para o povo volta para o pecado, volta a fazer coisas erradas, porque o ambiente era o mesmo, porque as pessoas que lhe cercavam eram as mesmas. Então existem lugares que você tem que preparar aquele lugar para que você seja essa pessoa abençoada. Barak, como diz na tradição hebraica, né? Ter essa capacidade de se parecer com Deus. E quando você não preparar o ambiente para você ser essa pessoa, ter essa capacidade da parte de Deus, essa capacidade de se tornar parecido com Deus, não dá para prosperar e ser vitorioso. Não dá para obter vitórias. Então ali é um ciclo vicioso. O povo vive caindo no mesmo pecado, sempre no mesmo pecado. Tem pessoas que não dá para ficar na nossa vida de maneira nenhuma. Tem pessoas que a gente precisa cortar relações. Não estou falando de parar de falar, de parar de cumprimentar. Isso a gente faz até com quem a gente não conhece. Mas de conviver, de estar perto, de se relacionar, de ter amizade, de ter aliança, de ter acordo, de ter contrato, de amizade, de qualquer tipo de relacionamento. A gente não pode ignorar esse risco. Se Deus diz assim, eu não quero vocês envolvidos com outros povos, então pronto, não quer. Amizades influenciam, sim, influenciam amizades. Até porque, irmãos, como a gente já sabe, o diabo nunca aparece como as pessoas pintam ele, nunca. Mas ele se manifesta através de um convite atrativo. Foi assim desde o princípio, desde o Jardim do Éden. Ele se manifesta através de um convite atrativo, porém as consequências do pecado não são nada atrativas. E durante esse período, 350 anos, o povo cai no mesmo pecado, se levanta, clama a Deus, suplica, implora socorro de Deus. Deus misericordioso
envia a providência divina, envia socorro para aquele povo, levanta aquele povo, mas o ambiente é o mesmo, eles caem no mesmo pecado. E isso continua até o dia em que Deus vê que a única forma de purificar o povo dele é fazer com que aquele povo seja entregue nas mãos dos piores inimigos, que é o povo da Síria, o povo da Babilônia. Aí veio o cativeiro, sofrimento grande, por causa do quê? Por causa da desobediência, de ignorar aquilo que Deus fala para o seu povo. O desejo de Deus, desde o princípio, quando ele levanta Abraão, até os dias de hoje, é que a gente possa até ir em tudo quanto é lugar, mas que a gente seja um povo separado, que não compartilha nem dos costumes, nem das ideias, e nem dos pensamentos, tradições, ou o que for, de qualquer pessoa que não tenha aliança com Deus. Amém, Jesus? O pensamento é diferente, as atitudes são diferentes, a maneira de se comportar é diferente. Esse é o povo que Deus escolheu para ele, um povo que não compartilha. Está falando coisas, irmãos, que não tem nada a ver com a Bíblia, então não tem que compartilhar, não tem nada a ver com você. Se está falando coisas que não tem concordância com a Bíblia Sagrada, não dá para mim, não dá para você. Precisamos lembrar o tempo todo que o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é um povo separado, um povo que não compartilha das coisas erradas que o mundo faz, um povo que tem um pensamento diferente, uma atitude diferente. E é isso, a gente preparando esse ambiente, é que Deus ele pode fazer, finalmente, como ele diz, dar autoridade para prosperar. Dar autoridade para prosperar. O desejo de Deus para aquele povo, que aquele povo se tornasse abençoado. A tradição de bênção, que significa, traduzindo bênção, que significa dar autoridade para prosperar, é isso que Deus quer dar para mim e para você, a autoridade para prosperar. Sejamos valentes, determinados, ousados para tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus, a gente arrancar, tirar pela raiz, sem dó, sem pena, sem piedade. Às vezes eu estou falando até de parente, até de parente. Porque tem parente, irmãos, que tem que ficar só no bom dia, boa tarde, oi, tá tudo bem, estou orando por você e ponto final. Eu já passei por isso, eu já fiz isso. Então, se traz alguma influência perigosa, às vezes a gente tem que cortar até com parentela, mas a gente tem que fazer a nossa parte de preparar o ambiente para que a gente não possa cair novamente em erros, nos mesmos erros. Todo mundo falha, né? Todo mundo erra, mas a gente tem que ter cuidado para não cair nos mesmos erros. Amém, Jesus? Amém. Eu queria convidar você para orar comigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. A gente precisa ter muito cuidado, rapidinho. A gente precisa ter muito cuidado de se lembrar. Deixa eu fechar aqui a mensagem com isso daqui. Se lembrar que nós somos espíritos imperfeitos. Não podemos ignorar isso, não podemos esquecer isso, irmão. Nós somos espíritos imperfeitos. O que significa espíritos imperfeitos? A nossa natureza é inclinada para o pecado. Então tem que haver uma vigilância constante a respeito da nossa vida espiritual, do nosso ambiente, da maneira como a gente vive, para que a gente possa, essa pessoa que tem da parte de Deus a autoridade, capacidade para prosperar. Prosperidade, vocês já sabem, não está se referindo apenas a dinheiro, se refere à saúde, se refere à paz, se refere a tudo. Amém? Feche os teus olhos.